Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou a minuta final do acordo relativa à conclusão do processo de reprivatização da TAP e a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, bem como o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, que estão aqui comigo, farão de seguida a apresentação da decisão hoje tomada no Conselho. O Conselho de Ministros autorizou também a despesa da Administração Regional de Saúde do Norte relativa aos acordos de cooperação referentes às prestações de saúde, à aquisição de prestações de saúde com as Santa Casas de Misericórdias de Esposende, de Fão, de Felgueiras, de Lousada, Mar de Canaveses, Póvoa de Lanhoso, Ribadave e Vila Verde para o período 2015-2020. Trata-se de acordos que consubstanciam uma continuidade do modelo de contratualização em vigor. De resto, os contratos com estas empresas com estas Santas Casas da Misericórdia, foram inicialmente celebradas ainda no tempo do governo anterior, em abril de 2011. Continuidade do modelo de contratualização, dizia eu, dando expressão ao modelo de complementaridade existente e que contribui para uma melhor resposta na prestação de cuidados de saúde às populações servidas em cada um destes concelhos. Peço então à Sra. Secretária de Estado do Tesouro e depois ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes para vos fazerem a apresentação da medida hoje aprovada no Conselho de Ministros. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu gostava de começar por referir que o acordo de venda direta assinado entre a Gateway e a Par Pública referente à venda da TAP em 24 de junho de 2015 prevê uma capitalização que anda no total na casa dos 338 milhões de euros, dos quais, e no âmbito, de acordo com as condições desse contrato, cerca de 270 seriam recebidos à data da conclusão da transação, e data essa que podia ir até um ano, ou seja, o comprador teria de ser um ano, 23 de junho até 23 de junho de 2016, para juntar os fundos necessários com os quais se comprometeu para a capitalização. O acordo relativo à conclusão da venda que assinámos hoje permite antecipar a operação de capitalização e, ao antecipar a operação de capitalização, na prática permite parti-la em duas partes. Uma parte de cerca de 150 milhões que entra imediatamente após a conclusão, ou na altura da conclusão, e outra parte de 120 milhões que poderá ser concluída até 23 de junho de 2016, exatamente nas condições do acordo de venda direta assinado em junho deste ano. Esta alteração é extremamente importante porque permite antecipar precisamente a entrada de fundos da TAP, que é aquilo que está na origem da decisão da privatização e é aquilo sobre o qual nós temos estado a trabalhar nos últimos meses, tendo em conta aquela que é a urgência das necessidades de tesouraria da empresa e que se tem vindo a degradar ao longo do tempo. Eu gostava de salientar que o último ano foi um ano muito complexo para a atividade da TAP, foi um ano em que aconteceram muitas coisas, foi talvez um dos anos piores para a atividade da empresa, decididamente nos últimos tempos, e várias coisas se passaram em simultâneo. Por um lado, tivemos as greves tiveram um efeito reputacional bastante negativo, tiveram efeitos também negativos nas receitas, tivemos também decréscimos de atividade em mercados estratégicos. O Brasil, a Venezuela e a Angola são mercados estratégicos, a situação de menor crescimento económico nesses mercados reflete-se também em quebra de vendas e tivemos mais recentemente a aproximação do inverno, que é uma época que por definição a TAP tem menos receitas do que despesas e, portanto, acumula um saldo de tesouraria negativo que tendencialmente recupera no verão. A conjugação de todas estas circunstâncias levou a uma deterioração progressiva da situação de tesouraria da TAP, situação essa que nós temos vindo a acompanhar muito de perto, desde há muito tempo, que nos preocupa, que nos tem, juntamente com a gestão da TAP, e que temos visto com muita preocupação, e daí a urgência e a importância de estar neste momento a proceder à antecipação da operação de capitalização. Eu gostava também de referir que o facto de esta alteração, no caso de a segunda parte da capitalização, ou seja, os 120 milhões
que serão obrigações convertíveis, não entrarem dentro da data prevista, ou seja, não entrarem até 23 de junho de 2016, a transação reverte novamente, ou seja, a TAP volta para as mãos do Estado, mas volta com a capitalização que entretanto recebeu, ou seja, volta com fundos que neste momento não tem, fundos que o Estado não lhe pode conceder, porque se o fizer entrará num processo de ajudas de Estado com uma reestruturação cuja dimensão e cujas consequências finais não são antecipáveis. Muito obrigada. Eu peço ainda ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações para também fazer a apresentação sobre esta medida de hoje. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito boa tarde a todos. Importa nestas alturas também fazer alguma história e, portanto, hoje é um dia histórico, culmina um processo que se iniciou há cerca de 2 anos, algo que sucessivos governos também tentaram sem sucesso. É um processo que se revestiu de uma enorme transparência, foi debatido, analisado, foi escrutinado pela Assembleia da República e também, não podemos esquecer aqui hoje, por uma comissão de acompanhamento independente, e onde todos os responsáveis, friso, todos os responsáveis assumiram as suas responsabilidades. Em primeiro lugar, o Governo, através de sucessivas resoluções de Conselhos de Ministros, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia. Em segundo lugar, a Par Pública, uma referência também aqui à administração da Par Pública, que conduziu todo o processo de consulta, o processo concursal, de análise e também da recomendação final. Em terceiro lugar, à TAP e à sua administração também, e aos seus trabalhadores, que muitas vezes são esquecidos. Em quarto lugar, à Banca Nacional, que tem desempenhado um papel absolutamente central no financiamento da economia e em toda a retoma que o país tem sentido, e portanto aqui uma palavra também devida à Banca Nacional e, claro, aos reguladores e todas as entidades que de uma forma direta ou indireta tiveram intervenção neste processo. Dito isto, nunca é demais lembrar o que é a TAP, o que é que representa a TAP. A TAP hoje leva a bandeira nacional a todo o mundo, chega diretamente a mais de 88 cidades, em parceria com outras companhias a mais de 178 cidades, transporta mais de 11 milhões de passageiros ano, é líder indiscutível na ligação Europa-Brasil, tem um volume de negócios na casa dos 2,7 mil milhões de euros, sendo que desses 2,7, 2,4 mil milhões de euros são exportações e, portanto, é indiscutível o primeiro exportador nacional em termos de serviços. Os tais mais de 13 mil trabalhadores que a TAP hoje tem, a importância estratégica pós-turismo, um turismo, uma atividade absolutamente central na economia nacional e na retoma da economia nacional, e a posição estratégica na ligação à África e ao Brasil. Importa hoje aqui também lembrar os compromissos estratégicos que a Sra. Secretária de Estado também referiu, que o consórcio vencedor se compromete. Compromete-se com uma renovação profundíssima da frota da TAP. Só era possível continuar a prestar este tipo de serviços, melhorando ainda mais esta prestação de serviços com a renovação da frota. São 53 novos aviões que o consórcio vencedor se propõe adquirir. A manutenção da TAP enquanto companhia bandeira é absolutamente fundamental, da marca, da sede, do controle em Portugal e, portanto, também aqui todas as recomendações das entidades reguladoras, das autoridades reguladoras também foram absolutamente cumpridas. A preservação e o incremento das ligações às regiões autónomas, à União Europeia, à América Latina, num papel fundamental e central do hub nacional e a colocação e a manutenção do hub nacional, aos países da lusofonia e, como não podia deixar de ser, à diáspora, que tem sido recorrentemente falado anteriormente. A manutenção do serviço público e, por último, dizer também e lembrar aqui que será revestido de uma enorme fiscalização, de um enorme escrutínio todo este processo. A reversão a qualquer momento poderá acontecer pelo não cumprimento das questões financeiras que a Sra. Secretária de Estado que me antecedeu também já referiu, mas também por qualquer um destes compromissos estratégicos não serem observados. E, portanto, tem um período mínimo de vigência todos estes compromissos de mais de 10 anos, sendo que o hub nacional há uma garantia absoluta de se situar em Portugal por um período de 30 anos. E, portanto, é esta a mensagem fundamental do peso, de facto, da TAP enquanto equipa, enquanto empresa importantíssima na economia nacional, que não podíamos deixar de vos transmitir aqui hoje. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar.
Bom dia, Hermínia Saraiva, Diário Económico. Tinha duas questões. Uma que tem a ver com este plano de capitalização, uma vez que em junho nos foi dito que o consórcio iria entrar com 270, pouco menos, milhões de euros no momento da transação. Portanto, gostava que me explicasse exatamente qual é que é a antecipação de fundos de que estamos a falar. E, por outro lado, queria saber que legitimidade é que o Governo sente para estar a assinar este contrato neste momento, uma vez que está como Governo de Gestão, e uma vez que houve ontem um pedido por parte do PS que o negócio não fosse assinado. Que orientações é que deram à par pública e quando é que será assinado o contrato? Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Eu depois peço à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para explicar um bocadinho melhor a questão do plano de capitalização, sendo certo que ele bate certo com aquilo da maneira como colocou a questão, ou seja, o plano de capitalização aponta para cerca de 269 milhões de euros de entradas e, como disse a Sra. Secretária de Estado, mas ela poderá explicar melhor, o que se faz hoje, com a medida de hoje é permitir que isso, em vez de ser feito tudo numa única tranche, seja feito numa tranche de 150 milhões de euros já, desses 269, e os restantes 120 ou 119 poderem ser até ao final do prazo que estava inicialmente estipulado, ou seja, 23 de junho de 2016. Mas a Sra. Secretária de Estado poderá dar com mais detalhe, mas genericamente é isso. Quanto às outras questões, as outras duas questões que colocou, em primeiro lugar, a questão da legitimidade do Governo, estando numa situação de missionária, de poder tomar estas medidas. Como sabe, os governos, quando estão em gestão, aquilo que podem fazer é limitar-se à prática de atos que sejam urgentes e inadiáveis para o tratamento dos negócios públicos e do funcionamento da administração. A situação da TAP, como foi descrita pela Sra. Secretária de Estado e pelo Sr. Secretário de Estado, é uma situação de iminente colapso financeiro de tesouraria. Há risco objetivo de aviões poderem ficar sem gasolina, poderem ficar no chão e os próprios salários de muitos dos trabalhadores da empresa poderem estar em risco. E, portanto, a entrada de capitais de fundos financeiros na empresa é inadiável. É inadiável. E é essa a razão pela qual o Governo, embora estando em gestão, obviamente não pode deixar cair a empresa. Não pode lavar as mãos dessa situação e deixar uma empresa com a importância da TAP, com a relevância que o Sr. Secretário de Estado dos Transportes acabou aqui de relembrar, que os portugueses conhecem essa relevância, não pode, obviamente, deixar de atuar para que isso não aconteça. A situação de tesouraria da TAP, que se vem agravando, como foi também explicado pela Sra. Secretária de Estado, que se vem agravando ao longo de todo o ano de 2015, que de resto não é só de agora, não por acaso as tentativas de privatização da empresa vêm já desde o final da década de 90, portanto há mais de 17 anos, mas de facto o agravamento das condições e o iminente colapso de tesouraria por parte da empresa são a razão pela qual o Governo tem de atuar, teve de atuar e, obviamente, que, de acordo com as suas responsabilidades, não deixou de o fazer. A última questão que me colocou foi a questão da pressão que o Partido Socialista, ou pelo menos uma deputada do Partido Socialista, colocou sobre a par pública. Eu devo dizer que acho essa atitude de uma enorme prepotência e de uma profunda hipocrisia. Uma enorme prepotência porque eu nunca vi um deputado de um partido da oposição fazer ameaças relativamente a entidades públicas, a entidades da administração. E aquela carta que foi escrita pela senhora deputada é uma ameaça à administração da parte pública. O que revela, de facto, uma visão da maneira como funciona o Estado e uma prepotência, uma arrogância que de facto surpreende. Em segundo lugar, uma profunda hipocrisia porque eu não acredito que um partido como o Partido Socialista desconheça a verdadeira situação de dificuldade financeira, de iminência de ruptura e de colapso financeiro e de tesouraria por parte da empresa. E, portanto, não admitindo eu que isso seja por ignorância, só pode ser por profunda hipocrisia, porque também não acredito que o Partido Socialista verdadeiramente queira que a situação de colapso de tesouraria da empresa se concretize. E, portanto, sabe bem que o dinheiro tem que entrar na empresa. E havendo possibilidade de entrar desde já através de fundos privados, porque é a única solução aceitável de acordo com as regras europeias que isso possa acontecer, é evidente que, a menos que se queira de facto deitar a empresa ao chão, o que é preciso
é criar todas as condições para que esses problemas de tesouraria sejam atacados rapidamente e sejam atalhados para que a empresa possa continuar a ter a sua operação, a sua operacionalidade, possa continuar a ser a TAP que nós conhecemos, independentemente daquilo que no futuro os governos que cá estiverem democraticamente, entenderem fazer com a empresa. O que não se pode é entender o que quer que seja se a empresa, entretanto, colapsar. E, portanto, o que é preciso é resolver as situações de urgência inadiável como aquela que se coloca neste momento relativamente à empresa. Eu peço à Sra. Secretária de Estado do Tesouro, relativamente ao plano de capitalização, de qualquer maneira, para esmiuçar um pouco mais em resposta à questão que tinha colocado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu vou recapitular o plano de capitalização, tal como ele foi aprovado e aceito em 24 de junho de 2015. Basicamente estamos a falar de 338 milhões de euros, dos quais cerca de 270 na altura entrariam na data de conclusão e 17 milhões de euros por trimestre durante todo o ano de 2016. E é a soma destes valores, dos cerca de 270 com os cerca de 17 por trimestre durante, portanto, 4 trimestres de 2016, que prefaz os tais 338 milhões de euros. Os 270, portanto, os 17 são por trimestre e isso ficou definido, não sofre qualquer alteração. Os 270 de que estamos a falar, que o comprador tinha a possibilidade de poder trazer para a TAP até ao final até 23 de junho de 2016, é que são repartidos em duas tranches, das quais uma é antecipável e, portanto, passa a ser execuível por altura da conclusão, ou seja, agora. E é essa... Aquilo que está a acontecer é um adiamento da entrada de fundos, porque entram agora 150 e depois é que entra o resto. Não, peço desculpa, é exatamente ao contrário, porque o comprador tinha a capacidade de só entrar com os 270 até 23 de junho de 2016, isso era a opção dele. E, portanto, aquilo que estamos a fazer aqui, isso era a opção dele, é que ele, o que está a concordar nesta situação é a partir dessa capitalização em duas partes, uma das quais entra imediatamente e a outra que pode entrar até 23 de junho de 2016. Mas se não entrar, e isto é muitíssimo relevante para o raciocínio, se não entrar a transação reverte, ou seja, o comprador também não tem nenhuma alteração face às condições que foram delineadas inicialmente e que foram acordadas inicialmente, nem retira daí qualquer vantagem. A vantagem que existe é para a TAP e para a situação de tesouraria da TAP. Estou a responder à questão de quando é que será assinado o contrato. Neste contexto e tendo neste momento os preparativos todos em curso e praticamente finalizados, a conclusão da transação terá lugar hoje. Inês Cândida, em direto para a SIC Notícias. Eu pego na pergunta da minha colega, mas faço-a de uma forma algo diferente. Se a situação da tesouraria da TAP é dramática, como dizem, já o era na semana passada, em que o Governo não estava em gestão. Porque é que esta medida não foi aprovada na semana passada e foi hoje. E pego no PS, mas noutro sentido. O PS já disse que só quer vender 49% da companhia. Ora, se estes 150 milhões entrarem já e se o negócio for revertido na totalidade, a TAP terá condições para devolver esse dinheiro? É esta uma pressão ao PS, fazer com que depois não possa ser revertido porque não tem o dinheiro para devolver? Obrigada. Eu vou responder à segunda questão. A primeira questão, a Sra. Secretária de Estado explicará, e que tem que ver, obviamente, com a dificuldade que tem havido em encontrar acordo entre os credores e entre o adjudicatário para esta antecipação de dinheiro. Porque, como foi referido, o que está aqui em causa é uma urgência inadiável que exige a entrada de dinheiro imediatamente na tesouraria da empresa. E é essa antecipação que teve que ser, obviamente, acertada, mas a Sra. Secretária de Estado explicará. Quanto à segunda questão que me coloca sobre uma eventual pressão sobre o Partido Socialista, entendamos, a situação verdadeira da empresa exige em qualquer circunstância que este dinheiro entre na empresa. E, portanto, o dinheiro entrar, seja ele por onde for, para a empresa, nunca é um prejuízo relativamente aos custos de funcionamento da empresa. No limite, se quiser, se um governo, no ano que vem, daqui a uns meses, no ano que vem, quando for, quiser reverter a situação,
No limite, o que terá que fazer é devolver o dinheiro que, se não fosse metido lá pelos privados, teria que entrar por uma outra via qualquer da empresa, sob pena. Mas repare, o que eu lhe estou a dizer é, se não entrar o dinheiro, pura e simplesmente a empresa tem que ser reestruturada. É tão simples como isto. E, portanto, eu acho que é uma falsa questão estar-se a colocar o problema, a não ser aqueles que entendem que se deve deixar cair a empresa alegremente, cruzar os braços e depois tentar, sobre os cacos, encontrar qualquer tipo de solução. Isso, para nós, enquanto o Governo tiver no exercício das funções governativas, assumirá sempre as suas responsabilidades de não deixar cair a empresa. E, portanto, este dinheiro entra na empresa porque é necessário à empresa. Não é por uma qualquer liberalidade para depois criar maiores dificuldades ou uma reversão. Não é nada disso. É porque ele é estritamente necessário à empresa nesta altura. A empresa precisa deste dinheiro em termos de tesouraria. E o Estado não tem condições legais, como sabe, de ser ele a injetar o dinheiro na empresa. E, portanto, para todos aqueles que defendem a manutenção e um futuro para a TAP, sempre terá este dinheiro que entrar na empresa, independentemente de quem é que o vai pagar. Ele tem que entrar na empresa. A questão deve ser colocada é assim, e não andar a discutir sobre se é mais vantajoso ser metido por A, por B ou por C. O dinheiro tem que entrar na empresa, e é nesta perspectiva é que, realisticamente, todos aqueles que querem salvar a TAP e manter a TAP com a dimensão, a qualidade de serviço e a projeção, quer para a economia nacional, quer para a projeção internacional de Portugal, que querem manter todo esse estatuto na nossa companhia de bandeira, obviamente entenderão, não podem deixar de entender este tipo de situação. A situação que vivemos é uma situação é um estado de necessidade. E é para atacar, para resolver o estado de necessidade, que esta operação é realizada desta maneira, e ainda bem que teve a compreensão de todas as partes envolvidas, quer da administração da empresa, quer da parte pública, que é o acionista, em representação do Estado, quer dos credores e do próprio comprador da empresa, portanto, o adjudicatário. Eu gostava só de salientar que, se a transação for revertida porque o comprador não conseguiu em tempo útil trazer a segunda fase da capitalização, portanto os 120 milhões de euros, não há qualquer devolução de fundos a ninguém. E, portanto, os 150 milhões de fundos que agora entram na TAP já não saem porque não têm forma de sair. Se a transação for revertida por outra razão qualquer, isso é uma situação diferente que o senhor Ministro, sobre a qual o Sr. Ministro já comentou, e, portanto, é uma situação completamente diferente, que será dirimida no local próprio. Se for por responsabilidade do comprador, não há reversão, não há reversão da transação e não há reembolso de fundos. Boa tarde, posso ler da RTP. Eu volto à questão, Sr. Ministro. Se o Partido Socialista quiser reverter este acordo, que custos, ou com este contrato, que custos é que poderá ter esta reversão? Isso dependerá das razões pela qual o Partido Socialista queira fazer, o Partido Socialista ou um outro qualquer governo, no futuro, as razões pela qual queiram fazer essa reversão, de acordo com as regras que estão estabelecidas desde o primeiro momento no próprio contrato. Portanto, tudo dependerá do momento e das razões pela qual essa reversão ocorra e da dimensão dessa reversão, porque aquilo que se tem ouvido ao Partido Socialista é tudo e é nada, quer dizer, já se ouviu dizer que era uma reversão apenas de cerca de 13% das ações, penso eu, porque o Estado está a adquirir 63% e o Partido Socialista diz que o Estado está a vender apenas 61%. Portanto, será apenas a reversão de 12% das ações, não sei, já se ouviu dizer que o Partido Socialista quer só vender 49% ou 50 menos 1%. Portanto, também já se ouviu o Partido Socialista dizer que esta questão da reversão das operações de privatização dependerá sempre da análise dos custos financeiros das mesmas e, portanto, confesso que não. Isso, a resposta à sua pergunta depende, objetivamente, de se saber, quando houver um governo que tome uma decisão dessas, qual é o momento em que o faz, as razões pela qual o faz e os fundamentos com que o faz. E só a partir daí é que pode haver um cálculo do custo, que pode ser zero, porque se por exemplo, como disse a senhora Secretária de Estado, e que está no modelo desta operação de privatização desde o primeiro momento, se for por incumprimento, qualquer tipo de incumprimento por parte do comprador, é uma reversão sem custos absolutamente nenhuns para o Estado. Se houver incumprimento da parte do comprador. Portanto,
A resposta à sua pergunta está dependente das circunstâncias e do momento e dos fundamentos com que essa operação de reversão puder, hipoteticamente, vir a ocorrer. Alexandra Monteiro, da TVI. Regressando à cerimónia de assinatura do acordo, que a Sra. Secretária de Estado já confirmou que será hoje, eu gostaria de saber se vai estar algum membro do Governo presente nessa cerimónia e se, em caso da resposta ser negativa, porquê? Uma vez que quando este negócio foi anunciado, foi feita uma cerimónia, julgo eu, que no Ministério das Finanças. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado, que é a tutela sectorial da empresa. Muito obrigado. Estarei eu próprio presente, a Sra. Secretária de Estado também estará presente e, portanto, devo reafirmar que se trata de um ato que cabe à par pública exercer, mas que, naturalmente, o Governo está solidário, como disse na minha primeira intervenção, assume as suas responsabilidades e estará presente. Estarei eu próprio e estará a minha colega Secretária de Estado do Tesouro presente. A presença da Comunicação Social? Não, não será. Também já agora é um processo, tem sido um processo complexo, tem sido um processo sobre o qual muita gente anda a trabalhar há muito tempo. A própria urgência do processo e a necessidade de o completar para precisamente permitir a entrada dos fundos de que estamos vindo a falar não se compadece neste momento com muitas cerimónias. Portanto, optámos no fundo, por um fecho simples. Nós estaremos presentes, sim, como o Sr. Secretário de Estado referiu, mas não será aberta à comunicação social. Será nem o local? A coordenação é feita pela par pública, não lhe consigo neste momento antecipar, porque as horas também não sei, mas toda a coordenação é feita pela par pública, como aliás lhe compete. Sou João Vasco, da Antena 1. A primeira questão foi respondida agora, tinha que ver com a cerimónia ser pública ou privada. A outra tem ainda que ver com os 269 milhões que são injetados agora, que serão injetados na empresa até junho do próximo ano. Eu creio que estava previsto que 269 milhões fossem injetados hoje, quando há o closing do negócio. O que vejo agora é que os 150 milhões serão injetados hoje, apenas 150 milhões, e depois, mais tarde, 120 milhões. Estou enganado? Não estava previsto que 269 milhões fossem injetados hoje. Estava previsto que 269 milhões fossem injetados até 23 de junho de 2016 à opção do comprador. Ou seja, o comprador teria a opção de escolher qual era o momento em que estaria disponível para entregar os fundos. Se o comprador não tivesse aceito, não havia forma, eventualmente, de nós termos feito a capitalização hoje, ou a conclusão da transação que nos permite a capitalização hoje. Portanto, o que nós estamos a conseguir com esta operação e aquilo que nós estamos a trazer é, de facto, uma antecipação da capitalização, porque a capitalização poderia ocorrer até 23 de junho de 2016. De qualquer maneira, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes, que queria acrescentar qualquer coisa sobre isto. Não, acho que o Sr. Secretário de Estado do Tesouro já disse quase tudo, mas é tentar ser ainda um pouco mais claro. O comprador, naturalmente, tinha um prazo mais dilatado para fazer a capitalização e, portanto, seria natural que ele quisesse usufruir do prazo mais dilatado. O que foi pedido ao comprador agora é que, de alguma forma, pudesse, no ato do closing, poder antecipar uma parte dessa capitalização e, portanto, é de facto uma antecipação da capitalização. É objetivo, é um facto objetivo. Eu só acrescentava, lembrando aquilo que já disse, e isso foi pedido atendendo ao estado de necessidade em que a empresa se encontra. Não tem nada a ver, como eu referi, e o Governo reafirma esse ponto, para que fique muito claro, não tem nada a ver com qualquer tentativa da parte do Governo, por razões inconfessáveis ou outra, de antecipar essa capitalização. Há um estado de necessidade e foi possível obter a compreensão do comprador, bem como dos credores e da própria parte pública e da administração da empresa, para que houvesse a antecipação para viabilizar a entrada imediata de fundos na empresa. Porque estamos numa situação de ruptura iminente,
ou de colapso iminente de tesouraria da parte da empresa. E é essa a razão pela qual foi possível juntar a compreensão de todas as partes para se antecipar este momento de entrada de fundos na empresa e, obviamente, isso passa pela celebração do contrato, do acordo. Inês Cândido outra vez. Eu queria perguntar-lhe quem são os credores, quem são os bancos e se podemos saber as garantias que foram dadas para esta antecipação do dinheiro. E queria também perguntar-vos qual é a vossa opinião sobre as principais medidas do PS que foram conhecidas e que custam já no próximo ano qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. Qual é a visão do Governo sobre estas medidas? Obrigada. Eu posso responder já à sua segunda questão, que lhe agradeço, mas como compreendo, eu acho que isso tem mais que ver com o debate político-partidário do que com opções do Governo, ou com posições da parte do Governo da República. A única coisa que obviamente lhe posso recordar é que todos os governos gostariam, em democracia pelo menos, todos os governos gostariam necessariamente de antecipar a reposição de rendimentos, baixar impostos, todas as medidas que são, digamos assim, favoráveis e populares, estarão sempre no objetivo de qualquer governo em democracia. Se não o fizemos foi porque responsavelmente entendemos que o país não tem condições para o fazer, a não ser numa perspectiva de gradualismo, que foi aquela que apresentámos no programa de governo, que foi recusado na Assembleia da República. Esse gradualismo foi recusado. Quanto à bondade ou irresponsabilidade das propostas que são apresentadas em alternativa a isso, eu deixava esse juízo para o debate político-partidário, porque isso não é matéria que deva ser alimentada por parte do Governo. Relativamente à outra questão que colocou, que tem a ver com a relação entre a TAP e os bancos, a TAP é uma empresa grande, tem uma dívida grande, e, como é óbvio, tem relações com a maior parte dos bancos portugueses e alguns bancos internacionais. Penso que as relações entre as empresas e os seus bancos, penso que só elas dizem respeito, mas acho que é relativamente fácil de antecipar. Não há garantias prestadas, porque não é o caso. Aquilo que existe, e já foi dito na altura mas vou recapitular, na altura da assinatura do acordo de compra e venda, é que a par pública mantém uma opção de reversão do negócio, opção essa que poderá exercer no caso de entender que existe incumprimento nos contratos de financiamento e entender que faz sentido de acordo com determinadas condições. Se essa opção de reversão vier a ser exercida, e exatamente da mesma forma que aquilo que estava a dizer há bocado, a capitalização que entretanto foi introduzida na empresa não sai e, portanto, a TAP que reverter para o Estado será uma TAP mais capitalizada e mais forte. Novamente, Paulo Filipe, da RTP. Este closing desta operação só pode ficar efetivamente concluído depois do pareceres, e corrijo-me se eu estiver errado, do Tribunal de Contas e também da ANAC. O closing fica concluído já. Esses pareceres são importantes e relevantes e fazem obviamente parte da estrutura da transação. De qualquer maneira, como o parecer da ANAC, não sei se o Sr. Secretário de Estado de Transportes quer dizer alguma coisa, mas no fundo será o definitivo, em qualquer caso, só ocorrerá depois do closing. Tem havido vários contactos entre os ANAC e os responsáveis, mas deixava o Sr. Secretário de Estado para comentar sobre isso. O Tribunal de Contas pronunciar-se-á sobre esta privatização da mesma forma que se pronunciou sobre todas as outras e conforme lhe compete no seu devido tempo, mas isso não prejudica a conclusão da mesma. A análise é similar para a ANAC, portanto a ANAC no momento posterior ao closing irá fazer essa avaliação e esse parecer será emitido, e é uma autoridade independente e, portanto, nessa altura posterior, como disse, irá emitir o parecer. Só acrescentar, para que não fique dúvidas, como acontece em todas as outras operações. Nunca há um pronunciamento a priori. Como? Está a partir do princípio que o parecer é o quê? Para ser vinculativo, quer dizer, imagine, as entidades reguladoras têm poderes próprios, que correm da lei, portanto,
podem apontar para remédios, penso que é remédios que, se houver problemas se for a autoridade da concorrência a pronunciar-se, pode apontar para remédios, enfim, quer dizer, é os poderes próprios que as entidades reguladoras têm, nesta como em qualquer outra operação. E o mesmo se diga do Tribunal de Contas. De resto, conforme tem sido prática, também ficou hoje na decisão do Conselho que todas as alterações a este acordo serão, como habitualmente em todo o processo, neste e nos outros, remetidas e colocadas à disposição do Tribunal de Contas para a verificação. João Vasco, Antena 1, vou recolocar a questão. Podem garantir-nos que vai ser injetado mais dinheiro hoje na TAP, à altura do fecho do negócio, do que aquele que foi prometido em declarações públicas na altura da assinatura do contrato de compra e venda? Eu penso que já percebeu que a questão não é um problema de quantificação, é um problema de calendário. Mas eu repito, a empresa está num estado de necessidade de tesouraria. E aquilo que estava previsto inicialmente era que o closing poderia ocorrer até 23 de junho de 2016. E quem definia o timing era a empresa compradora. Portanto, estava no lado da empresa compradora decidir qual é que era o momento em que concretizava essa capitalização de 269 milhões, que já foi aqui explicado. Face ao estado de necessidade, foi possível a compreensão por parte da empresa de antecipar esta entrada de capitais, fazendo o closing já e, com isso, acertando-se com a empresa que os 269 milhões ficavam divididos, continuam sempre a ter que ser integralmente preenchidos até 23 de junho, que era aquilo que estava estipulado desde o primeiro momento. E quanto a isso, não há alteração nenhuma. Só que em vez de eles terem até o dia 22 de junho de 2016 para injetar na empresa os 269 milhões, com esta operação tem um prazo de 5 dias para meter já 150 milhões. E os outros 120 milhões continuarão a ter que ser integralmente injetados na empresa até 23 de junho de 2016, conforme estava estipulado. A razão de ser desta injeção imediata, entrada de fundos imediatos na empresa, prende-se com a situação de necessidade iminente e necessidade absoluta de tesouraria por parte da empresa no imediato. Os 17 milhões a trimestre mantêm-se. Obrigada. Também, só para que não fiquem dúvidas, portanto, aquilo que estava inicialmente previsto, até porque não poderia ser de outra maneira, porque isso seria alterar as regras do jogo em benefício, eventualmente, de quem ganhou, aquilo que estava previsto inicialmente era que até 23 de junho de 2016, era o prazo de um ano que foi, quando foi celebrado, quando foi feito a adjudicação em 23 de junho de 2015, até 23 de junho de 2016 tinha que haver uma injeção de capital da ordem dos 338, que é a tal parcela 269 mais 17 milhões em cada trimestre até lá. Mas podia ocorrer, independentemente dos 17 milhões em cada trimestre, o grosso dos 269 podiam ocorrer só, por hipótese, a 22 de junho de 2016. O que hoje se conseguiu, com a compreensão de todas as partes, foi antecipar já 150 milhões, sendo que os remanescentes 120 para os 269 continuarão a ter que ser preenchidos até 23 de junho. Não quer dizer que seja o 23 de junho de 2016, mas até essa data terão que ser. E se isso não acontecer, como foi explicado também pela Sra. Secretária de Estado, conforme está previsto no caderno de encargos e na operação de privatização, reverte imediatamente para o Estado, sem haver lugar à reposição destes 150 milhões que entraram já, nem dos 17 milhões que, entretanto, tenham entrado também. Isso que fique claro. Quanto às obrigações para a empresa, não houve nenhum favorecimento ou nenhum aligeiramento das obrigações financeiras com a empresa. Pelo contrário, tornou-se mais exigente, porque a empresa poderia meter essa parcela 269 até 23 de junho e compromete-se com este acordo a meter já 150. E o remanescente continuará a ter que meter até 23 de junho do ano que vem.